Eu vejo, missionária Raimunda, o seguinte, porque Ana, segundo a Bíblia, Ana era uma mulher dedicada, como a senhora mesmo falou, era dedicada ao seu esposo, né? E segundo a Bíblia, Elcana, ele amava muito a Ana, né? Então, eu vejo assim, a amargura de alma de Ana devia ser profunda mesmo, porque não tem coisa pior do que uma mulher, ela ter o seu esposo, né? Ela ser uma mulher realmente casada, mas ela não poder constituir uma família. Porque uma família, ela não consiste simplesmente em marido e mulher, certo? Que é uma vida conjugal a dois, né? Dentro de um lar. Mas quando se trata em família, nós esperamos muito o marido, a mulher e filhos, né? Sim. Porque eu já passei por essa experiência de quando eu fui morar com o meu esposo, eu não era evangélica ainda, né? E o meu filho mais velho, ele ficou com o pai dele. Então eu passei uma situação assim, eu estava grávida do João Vitor, meu filho que agora tem 10 anos, e eu ficava com o pastor Sandoval, ficava com meu esposo, nós já tínhamos convertido, e quando nós íamos para a igreja, quando nós voltávamos, que chegava dentro de casa, era como se estivesse faltando algo, né? Eu ficava assim conversando com meu esposo, ô filho, imagine aí quando ele já estiver correndo aqui dentro de casa, papai, papai para lá, papai para cá, entendeu? Então eu já estava naquela alegria, esperando. Agora imagine o procedimento de Ana ao chegar dentro de casa com o seu esposo e ela saber que ela era estéril, ela não podia abençoar. E naquela época, no povo de Israel, aquela mulher que não poderia gerar filhos, ela não tinha méritos nenhum dentro do povo de Israel. Muito forte, né, pastora Mara? A gente vê que a vida pessoal de Ana era marcada pelo desespero. Desespero. Né? Você dando esse exemplo da sua, do que você passou, a falta e como é bom ter um filho, né? Ali eu vejo o desespero de não ter filhos. A gente pode sentir, pela palavra aqui, a gente sente a dor de Ana. Se você ler essa passagem, eu estava meditando no final da tarde. É como se eu estivesse sentindo a dor que Ana que estava sentindo naquela época, o desespero, né? Enquanto ela desviava as preocupações irritantes de Penina. Então ela desesperada e sendo irritada, sendo, né, humilhada. E ela ali, mas ela foi forte. Foi forte. E eu digo forte por quê? Porque ela resolveu aclamar um Deus que é solução dos problemas, viu, pastora Amado? É verdade, é tanto que eu mesmo sou, como tem o tema desta noite, a pergunta é quem é contra ou a favor da adoção, eu mesmo sou uma filha adotiva. Né? Coisa, a minha mãe, ela me tomou para criar, eu tinha 18 dias de nascida. Né? Minha mãe, ela foi constatado pela medicina que ela não poderia ter filho porque ela tinha o útero infantil. E quando eu estava com 1 ano e 8 meses, mais ou menos, a minha mãe engravidou da minha irmã Viviane, né, para a glória do nome do Senhor. Minha mãe é uma serva de Deus, hoje ela glorifica muito a Deus. E logo após, depois de mais ou menos uns 8 anos, ela ainda teve outro menino, para a glória do nome de Jesus. Né? E Ana, irmã, ela passou, eu vejo, já entra aí agora o propósito de Deus. Quando nós lançamos essa pergunta aí, eu pude imaginar, Deus, eu vou lançar uma pergunta com a participação dos nossos ouvintes para que realmente a gente pudesse entender um pouquinho a história de Ana. E no final, podemos entender que havia um propósito de Deus em tudo que Ana estava passando. Olha que coisa importante, pastora Mara. Que quando há um propósito de Deus na vida de uma pessoa, ela pode passar pela humilhação, ela pode passar pela rejeição, ela pode passar pelo desespero, mas quando há um propósito de Deus, no tempo determinado do Senhor, Ele projeta a determinação dele sobre a vida daquela pessoa e o fortalece e dá uma nova visão.
Ele deu quando a hora do propósito de Deus chegou na vida de Ana, porque tem isso também, viu, pastora Amada? Talvez essa pessoa que está nos ouvindo, esta mulher, talvez esteja vivendo a mesma situação que Ana. Mas uma coisa Deus está falando com ela nessa noite. Ela tem que ficar atenta agora, o propósito de Deus, o tempo de Deus. Porque há um tempo de Deus para os propósitos, viu? Ele disse que o quê? O que é que a palavra de Deus diz? Tempo de viver. Há um tempo para todas as coisas. Todas as coisas. Tempo de morrer. 3. Tempo de plantar e tempo de colher. Verdade. Então, assim, nós temos que aprender a esperar o tempo de Deus e estar sensível. Sensível se é o momento de acontecer o propósito de Deus. E como foi que a gente viu que o propósito de Deus chegou naquele momento na vida de Ana? Pela ação dela. Qual foi a ação de Ana? Primeiro lugar, ela fez logo uma promessa, disse: Senhor, se o Senhor gerar um filho, ela disse o quê, pastora Amada? Ela disse que daria ao Senhor, na cabeça dele não passaria navalha. Ela colocou a criança como nazireu, né? Porque em primeiro passo, uma das coisas que quando eu leio essa palavra, que é uma mensagem que eu gosto muito de pregar, né, sobre Ana, porque eu glorifico muito a Deus pela essa história. Uma das coisas que Ana fez, que ela não poderia ter feito, né, que ela poderia, como nós falamos aqui, ter esperado no Senhor. Ela passou um pouco à frente de Deus desde quando ela mandou o seu marido, Elcana, se deitar com aquela mulher para gerar filhos. Ou seja, naquele momento, a hora do desespero foi a hora que ela agiu de maneira errônea. Né? Olha só, pastor, eu volto de novo a dizer a importância da sensibilidade de esperar o propósito de Deus. Sim, tem momentos que estão desesperador. Tem momentos que você não tem condição absolutamente de esperar nem mais um pouquinho. Aí é como tem aquele ditado que diz: tem que ter muita calma nessa hora. Tem que ter muita calma nessa hora. E Ana, por este momento desesperador, ela agiu da maneira dela. É verdade. Mas mesmo assim, o propósito de Deus aconteceu na vida de